Fala pessoal, aqui é o Peno Review Curso de hoje eu trago o Star Bytes, que é para quem se gosta de RPG por turnos, com uma boa estratégia e um clima mais tranquilo. O jogo foi produzido pela Kina Games, produtora dos jogos The Ramsey e Wall of Us Are Dead, enquanto a publicação ficou a cargo da NIS, responsável pela publicação atual da série Ys e The Legend of Heroes. Ele teve seu lançamento em mídia digital para PlayStation 5, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, Xbox Series e PC pela plataforma da Steam, também recebendo uma versão física ocidental para a plataforma da Sony e da Nintendo. Mas sem mais delongas, vamos ajudar o Kid a fugir do mundo desértico conhecido como Bitter. Aqui acompanhamos Lukida, um escavador de sucatas que vive no planeta Bitter, que antes já foi uma utopia durante a expansão espacial da humanidade, mas que hoje é um planeta desértico depois de uma guerra entre algumas facções. Ela sonha em ir embora desse planeta, mas está presa nele por conta de um débito astronômico herdado dos seus pais, forçando ela a procurar outras alternativas para sair dele. É aqui que a história começa. Com a ajuda de seus companheiros, ela inicia seu plano de fuga, mas claro que nada sai como previsto. A história geral tem um desenvolvimento interessante, nada muito novo, mas o humor e as tramas que são reveladas durante a campanha agradam bastante, principalmente por ser um jogo relativamente curto, então não temos muita enrolação nos eventos. Esse é um RPG por turno no estilo mais clássico do gênero, mas usando o tema de mechas e cyberpunk nas batalhas, junto com alguns elementos táticos. A exploração do jogo é bem direta, tendo uma visão mais abrangente durante as áreas que tem o combate, podendo verificar certos pontos para adquirir materiais, e temos uma visualização dos inimigos, enquanto é mais detalhado nas poucas cidades que visitamos, onde conseguimos as missões paralelas da campanha para ajudar no avanço da história e compreender alguns detalhes delas. Além das lojas, também temos a possibilidade de criar acessórios para os veículos dos personagens, a partir dos materiais adquiridos nas explorações e combates, podendo criar combos e vantagens durante os combates, dependendo das ativações de cada um deles. Junto com os acessórios, também podemos mudar as partes dos robôs e veículos que controlamos, melhorando as características deles e também o seu visual, tendo uma variação razoável para cada um deles. Os pilotos têm uma árvore de técnicas próprias, onde podemos melhorar as características deles, como também liberar melhorias para as técnicas que eles aprendem conforme sobem os níveis. Esse é o ponto mais interessante da customização, já que o jogador pode criar suas próprias configurações para cada um dos personagens para adaptar a jogatina ao seu estilo de jogo. Nos combates temos um controle da sequência dos turnos pelo indicativo da tela, e cada uma das técnicas de ataques tem uma característica específica que pode acertar as fraquezas dos inimigos. Com isso, temos uma mecânica de atordoamento dos inimigos, dando uma vantagem ao combate para nós, mas claro que precisa descobrir as fraquezas primeiro. Enquanto não podemos trocar os personagens que estão fora do combate direto e que infelizmente usar a mecânica que eles não recebem toda a experiência de combate, eles ficam como suporte para o time principal, apoiando eles conforme quebra a defesa dos inimigos. Por último, também tem uma ativação especial que pula a fila do turno, dando outra vantagem ao jogador nos momentos mais apertados e mudando como certas técnicas funcionam. Daí usar isso no momento oportuno pode virar o jogo ao seu favor facilmente. O jogo usa gráfico em 3D nos moldes de anime mais puxados do estilo cômico, com proporções um pouco mais exageradas, mas no contexto geral ficou muito bem, ainda mais porque o jogo tem bastante detalhes nos cenários e nos ataques dos personagens, mesmo que a variação dos inimigos não seja tão grande assim. Em vários pontos da história e durante as conversas, também temos arte em 2D dos personagens para dar uma ênfase no momento da campanha. Essas artes ficam muito bonitas e no geral também seguem o estilo cômico do jogo, agradando bastante quem gosta desse estilo. As músicas gerais são razoáveis, demoram um tempo para ter uma variação significativa, mas quando começa a aparecer as novas músicas, agitam bastante nos combates. O jogo tem dublagem em inglês e japonês, sendo que a versão oriental tem um time interessante trabalhando nele, entre eles. フェネックもこの最低な惑星も
全部嫌。 Tomomi Shineya, dublador da Lukida. Faz a Cherry no Kizune Tensei e a Hina no Kimunikuza. 待ってたのに全然来ないから戻ってきたのよ。 Kurumi Orihara, dublador da Gwendol. Faz a Mia na Water Waves e a Karna no Another Eden. この村にはディライトシティでは見かけなかった装備やコアがあるな。 Takai Horishima, dublador do Badger. Faz o Song Ho do Soul Eleven e o Lucian na série Inazuna Eleven. Esse é um jogo bem direto com uma exploração razoável, mas sem muitos desafios extras. Mas para aqueles que, além de RPGs, curtem jogos de aventura em plataforma, temos acesso ao jogo The Runsen em formato arcade, com uma ação e puzzles interessantes, bem simples mas divertido para passar um pouco tempo e tentar estilos diferentes do jogo. Esse é um jogo bem tranquilo na sua dificuldade base e a lista de conquistas também não é muito complicada, porque a maior parte deles é feita seguindo a história e ações normais da campanha, com apenas algumas conquistas específicas de exploração, e mesmo assim não exige muito do jogador. Como a exploração e conquistas são bem diretas, dessa vez não entrarei nos detalhes delas para evitar spoilers. Em resumo, Starbytes é um RPG por turnos simples e direto que agrada pelos combates e bom humor. Os gráficos em 3D nos moldes do anime, puxado um pouco por estilo cômico, agrada bastante, enquanto as músicas são interessantes. Demora um pouco para ter uma variação maior delas, mas quando que entram as novas versões, são boas e segura bem o clima das batalhas. As batalhas por turno usam um sistema de fraquezas e quebra de defesa, adicionando um bom senso tático ao jogo, e enquanto não podemos trocar os personagens durante as batalhas, eles apoiam o seu time principal. Isso junto com a possibilidade de customizar a árvore de técnicas e equipamentos, que aumenta bastante o leque de opções do jogo. No geral, se você gosta de RPG por turnos diretos e sem muita enrolação, essa é uma boa pedida, principalmente caso você não tenha tanto tempo disponível para jogatina, já que é possível completá-la em cerca de 30 horas, dependendo do estilo e experiência do jogador. Gostou do vídeo? Tem alguma dúvida? Deixa um comentário aí e não esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Obrigado e até a próxima! 一気に切ってやろう。